Estás a ouvir o podcast da Essência ao Legado, o espaço para a nova era de mulheres que definem o sucesso nos seus próprios termos. Eu sou a Sara Filipa, mentora de mulheres visionárias que desejam assumir o protagonismo da sua vida e do seu negócio. Aqui não escolhemos entre o negócio e a essência, porque sabemos que quanto mais vivemos a partir de quem somos, mais expansão vivemos no nosso negócio. Por isso, cada episódio é um convite para construires o teu legado nos teus termos. Seja bem-vinda! Então eu vou-te levar mesmo assim uns bons anos cá para trás, que foi quando eu ainda estava a trabalhar no supermercado e eu lembro perfeitamente de eu para chegar ao trabalho eu tinha que apanhar o metro e cada vez que eu saía de casa já saía com o coração nas mãos. Eu saía mesmo assim com uma grande ansiedade. Eu lembro perfeitamente de várias vezes eu estar no metro e estar a sentir os meus braços completamente dormentes. Às vezes era só um, outras vezes eram os dois. E eu sabia perfeitamente que aquilo era da minha ansiedade. Era o facto de eu sentir que eu não queria ir para aquele lugar, que eu parecia mesmo, eu estava a viver a vida de outra pessoa. Eu não sei se tu já te sentiste assim, mas isto fazia sentir muitas vezes em mim, de que eu questionava-me mesmo, como é que eu cheguei aqui? Tipo, eu não sou esta mulher. Eu tenho imenso potencial. E ainda numa altura em que nem sequer conseguia verbalizá-lo, mas eu sabia que tinha imensa coisa para trazer para o mundo. Mas a verdade é que cá dentro, esta Sara que existia, ela estava constantemente a questionar-se e a dizer para ela: Tu não tens nada para trazer para o mundo. Quem és tu? Como é que tu vais ajudar alguém? E por isso é que eu sinto que este episódio é tão importante. Porque eu hoje estou aqui mesmo para vos contar a história desta mulher que se tornou na protagonista que é hoje, nesta Sara. E eu vou-vos levar mesmo na minha história. Porque eu, em momentos, também já senti que a minha história não carregava qualquer tipo de valor para poder impactar seja quem fosse. E talvez no fim deste episódio tu realmente consigas perceber que na minha história também existes tu. Porque eu acredito mesmo que nós somos o reflexo de umas das outras e, portanto, em algum momento talvez já foste esta Sara lá do passado e que desejas ser esta Sara, mas na tua essência, à tua maneira, sendo tu. Então, retornando aqui a este momento, enquanto eu ainda trabalhava no supermercado, eu antes de iniciar o meu negócio, eu estava lá a trabalhar e eu sempre tive este desejo, desde pequenina, ao ponto de, quando eu era mais nova, eu gravava vídeos para o YouTube sem grande visão, não é? Eu queria mesmo divertir-me e eu queria trazer a minha história, trazer esta mulher para o mundo. Mas naquela altura, tão nova, eu ainda não sabia bem como. E neste momento em que eu estou já a trabalhar, não é? Mas num lugar onde eu não me sentia realizada, não me sentia valorizada, não me sentia eu. Este desejo nunca tinha desaparecido, ele permanecia comigo. Então eu sabia perfeitamente que, ok, eu quero criar algo meu e eu sinto muito de ir para o digital e eu quero que aquilo que eu fosse criar fosse uma expressão de mim. E isso sempre esteve muito claro. Agora, aquilo que não estava claro era quem eu era. Porque, muito honestamente, naquela altura, eu não sabia nada de mim. Porque eu não me permitia. Muito honestamente. Eu não sabia quais é que eram os meus dons, as minhas valências, aquilo que eu naturalmente eu era já tão boa a fazer. E nem sequer sabia o que é que me dava prazer de fazer, o que é que eu gostava de fazer. Porque eu andava constantemente à procura de respostas, à procura de soluções. E no meio disto tudo, eu sentia que queria e ao mesmo tempo que eu não podia. Porque eu nem sei quem eu sou. Como é que eu vou poder ajudar alguém? Como é que eu vou poder criar algum tipo de impacto, criar um negócio? Mas a partir do quê? De quem? Então tudo aquilo que eu estava a vivenciar naquele momento era um grande reflexo de quem eu estava a ser, porque aquela ansiedade que eu trazia constantemente ao ir para o trabalho, ele vinha de um lugar, de uma mentalidade acima de tudo, de escassez, de vitimização.
Porque mesmo sentindo, no fundo, mesmo sentindo em mim que eu tinha imenso potencial para fazer nascer todos estes meus sonhos, vamos ser honestas, a minha realidade não estava a coincidir com quem eu sabia que eu era. Porque eu não estava a ser ela. Eu não estava a ser eu. Então eu senti-me esta fraude. Porque como é que eu ia ajudar alguém se a mulher que eu sentia que eu era e a mulher que eu realmente estava a ser eram duas pessoas completamente diferentes? E eu hoje, deste lugar, eu reconheço, não era apenas uma incoerência na realidade com a mulher, o que já é um grande ponto de partida, é tudo, mas também havia aqui algo mais profundo, que era o meu medo de rejeição. Porque esse medo ele já vinha da infância e que de alguma forma permaneceu no meu corpo, continuou a viver em mim. Então eu vejo perfeitamente como é que isso me tem vindo a bloquear durante ainda bastantes anos de falar a minha verdade, ser eu, por medo de ser rejeitada, por medo de ser julgada. Então, como isso vivia tão forte no meu corpo, eu não sabia como. hum, eu nem digo curar essa parte de mim, porque faz parte da minha história, mas realmente transmutar essa energia, ressignificar. E como eu não sabia fazer isso na altura, aquilo que eu acabei de fazer foi colocar isso diretamente para mim, rejeitar-me a mim mesma, ao meu potencial. Então, como é que isto depois se veio a manifestar? Eu continuava com este desejo de vir para o digital, criar alguma coisa minha, permitir-me ser vista, mas eu nunca me permitia fazer isto de uma forma assim tão autêntica. Então, eu experimentei negócios digitais no sentido de, por exemplo, de marketing multinível, parcerias. E isto mostra o quê? Que sim, parecia que eu até estava a entrar em movimento e a sair da minha zona de conforto, que eu já estava, mas eu não estava realmente a ir na minha expansão. Porque em momento algum eu me estava a mostrar como sendo essa mulher. Eu estava por trás de uma causa, por trás do negócio, por trás das outras pessoas. O que para mim é muito natural fazer. E eu também vi muito isto a acontecer nas minhas amizades, em que eu estava sempre ligada a mulheres com uma grande personalidade, que enchiam o ambiente, o espaço onde estão, magnéticas, com uma luz incrível. E naturalmente eu criava conexão com essas mulheres, porque nelas estava também uma parte de mim, em que eu já estava a reconhecer isso. E eu quero aproveitar para te trazer aqui ainda um mergulho mais profundo, porque muitas das vezes, quando nós vemos o potencial, o magnetismo, a luz, a inspiração, a capacidade, o valor em outras mulheres, sejam elas às vezes amigas, mentoras, colegas, às vezes até mesmo desconhecidas, elas estão a refletir de volta o valor, o magnetismo, a leveza, tudo aquilo que já estás a ver nessa mulher, isso já vive em ti. É um reflexo, mas do qual tu ainda não te estás a permitir incorporar, integrar em ti, reconhecer. Portanto, convido-te aqui realmente a estar mais atenta para esses momentos, quando isso acontece, com quem acontece e o que é que está a trazer ao de cima, porque tu já carregas isso em ti. Então talvez seja a hora de reconheceres isso na mulher que tu já és. Então, voltando aqui à minha jornada, quando eu percebi tudo isto, eu senti em mim que eu não sabia quem eu era. Eu fui buscar aqui ferramentas de autoconhecimento. Eu comecei a minha jornada de uma forma mesmo imersiva, onde eu fiz eventos do Tony Robbins, eu mergulhei em qualquer evento de coaching de pessoas que eu sentia mesmo que eram qualificadas, que me iriam trazer estas respostas, e ainda assim ficava um bocadinho sempre aquém. Porque eu sempre senti que há aqui algo que ainda não estou a tocar, ainda não estou a ir realmente àquela que é a minha essência. Era tudo muito de um campo lógico, mental. E houve aqui um momento da minha vida em que eu encontrei então as ferramentas que eu utilizo hoje no meu negócio, com as minhas clientes e em mim,
nomeadamente astrologia, human design, gene keys, esta parte do sistema nervoso. Aquilo que eu estava a fazer era encontrar nestas ferramentas as respostas que finalmente me fizessem sentir suficiente para eu dar o passo, para eu entrar em movimento. E eu vou ser honesta, tudo aquilo que eu vim a adquirir sobre mim, muito sinceramente, eu acho que iria levar toda a minha vida para descobrir com esta profundidade. E mesmo assim, não sei se não morreria ainda a descobrir todos estes pontos sobre mim, com esta profundidade, a forma tão única como a minha energia funciona, como ela opera, como é que eu me relaciono, como é que eu me posiciono. Então, quando eu comecei a realmente a revelar aqui partes de mim que eu antes desconhecia, eu comecei a reparar nas evidências que já existiam na minha história, na minha vida, em diferentes alturas. E eu aí consegui perceber, isto sempre veio de mim, de uma forma mesmo muito natural. Só que eu ainda não estava a reconhecer esse valor. Ainda não estava a reconhecer esta mulher, esta Sara, com tanto potencial. E foi durante essa jornada que eu realmente conheci quem é a Sara. Mas, e isto é muito importante, mesmo depois de toda esta autodescoberta, todo este autoconhecimento super valioso, o grande ponto de partida, à base de tudo, eu não estava a sair do mesmo lugar. Eu permaneci exatamente onde eu estava. O que ainda era mais doloroso, porque agora com todo este conhecimento, como é que eu ainda estou aqui? Porque eu tinha consciência, eu tinha o autoconhecimento, mas a expansão não estava a acontecer. Isto porquê? Porque eu continuava a não me permitir ser vista. E houve uma altura em que lá está, eu queria ir para a expansão, eu queria ir para a expansão, mas eu continuava a negar este meu desejo de querer ser vista, não é? Criar um negócio meu, um negócio próprio. Então, quando eu comecei a partilhar mais da minha jornada com as mulheres que eu tinha à minha volta, hum, as minhas colegas, as minhas amigas, hum, eu comecei a receber de volta este reconhecimento do valor que eu carregava e que elas próprias desejavam também ter delas. Então aí eu comecei a fazer aqui umas leituras, comecei a transmitir-lhes assim alguns códigos, sempre muito entusiasmada, e para quem não sabe, eu sou uma geradora e aquilo que nos entusiasma enquanto geradoras é aquilo que nós devemos seguir, é aquilo que nos dá prazer. E eu naquela altura ainda nem sequer sabia o que é que me dava prazer, não é? O que é que me entusiasmava de fazer no meu dia a dia, o que é que eu ia seguir, mas de todo não era aquela realidade que eu estava a viver. Então, nessa altura em que eu comecei a receber de volta este reconhecimento daquilo que eu estava a entregar, eu comecei a sentir mesmo este chamamento de eu não posso continuar aqui a colocar-me em pausa, a colocar a minha vida parada, estagnada. Por muito medo que eu possa sentir, e o medo era muito visceral, era quase como eu ir morrer ao criar este negócio, porque eu sentia isto de uma forma mesmo muito forte, porque havia aqui um medo da rejeição que estava gravado em mim com uma força gigante. Então era perigoso. Eu expor-me, era perigoso eu colocar-me neste desconforto. Então, quando eu dei este passo, com medo, mas sabendo perfeitamente que era aquilo que eu queria fazer, que era aquilo que eu devia fazer para o meu alinhamento, e era mesmo, eu dei esse passo. Eu tinha a visão. E eu, naquele momento, pela primeira vez, eu permiti-me dar o passo sem ter as respostas todas. Porque eu não sabia como é que eu ia lá chegar, eu não sabia como é que eu ia ter a minha primeira cliente, como é que eu ia comunicar no Instagram, como é que eu vou fazer esta partilha da minha história, do valor que eu consigo entregar. Para terem uma ideia, eu tinha muito medo na altura de dizer sequer em voz alta que eu tinha um negócio, porque eu não queria que as pessoas soubessem. E nós, quando nós não damos nome àquilo que é o nosso desejo da nossa alma, faz com que a nossa mente também o rejeite, também o deixe de compreender. Então, quando eu comecei a assumir realmente quem eu era, comecei a também mudar a forma como eu impunha os meus limites, como eu permitia também ser tratada, como eu navegava aqui nos espaços, nas minhas relações. Comecei a verbalizar que eu tinha um negócio para as pessoas que realmente também eram alinhadas.
tornou-se mais fácil? Não, porque as vozes continuaram a aparecer, então e se tu falhares? Agora estás-te a comprometer, estás a dizer que tens isto, que estás a começar este projeto. Tu achas mesmo que consegues? Não achas que isto talvez seja demasiado grande para ti? Então depois, já de ter iniciado este negócio, ainda não tinha nenhuma cliente, eu durante muito tempo comecei a sentir que eu preciso de estruturar a minha leitura antes de poder entregar a alguém. Eu preciso estruturar a minha mentoria antes de poder entregar a alguém. Porque lá está, mesmo tendo dado estes passos, ter entrado em movimento, um movimento que até foi alinhado, esta versão antiga de mim, esta versão que estava a nascer, ainda estavam aqui num limbo. E elas estavam sempre a necessitar que eu escolhesse de forma alinhada com uma ou com outra. E, portanto, nas diferentes escolhas que eu fosse fazendo, havia uma inclinação ou mais para um lado ou para o outro. E eu sem ter a noção disto. Então eu estava a escolher com base muitas das vezes ou nas minhas emoções ou naquilo que estava a acontecer à minha volta. E isso fez com que o meu percurso também fosse um bocadinho mais lento, porque eu não tinha esta consciência. Hoje eu consigo estar aqui sentada a gravar este episódio e realmente a comunicar-vos o que é que estava a acontecer, mas eu na altura não fazia a mínima ideia. E eu sempre senti, e eu acho que isto é importante também de partilhar, que a criação do meu negócio, eu sempre senti que quando ele realmente estivesse a funcionar, eu tivesse clientes, aí sim eu iria ser livre. Porque o sentido de liberdade sempre foi muito forte em mim. Livre para ser, livre para ter, livre para criar exatamente aquilo que eu desejo, livre para impactar da maneira como eu desejar. Então eu agregava este sentido de liberdade, até da minha identidade, a este resultado. De que eu só posso ser esta mulher quando eu tiver as clientes, quando eu tiver um negócio com todos estes produtos. Quando eu estiver a trabalhar com XY mulheres. E só muito mais tarde é que eu me permiti perceber que é exatamente ao contrário. Que é eu escolher ser primeiro esta mulher e deixar que as minhas escolhas me levem àquele resultado. E não vice-versa. E muitas das vezes nós fazemos o caminho oposto, o que torna muito mais difícil para nós chegarmos onde nós desejamos e criar até coisas ainda melhores do que a nossa mente consegue às vezes compreender. E eu, nesse sentido, eu quero-vos trazer aqui uma partilha. Enquanto eu ainda trabalhava no supermercado, eu já estava a começar o meu negócio, já estava a ter aqui algumas clientes, estava nesta transformação de identidade, mas eu ainda estava naquele trabalho e ainda estava a viver com a minha mãe. E para terem uma ideia, eu trabalhava no supermercado a part-time, porque eu sempre senti que, ok, eu recebo para pagar a renda à minha mãe, a minha parte, mas eu quero ter tempo para mergulhar em mim, para me conhecer, para alavancar o meu negócio. Então eu acabava por abdicar aqui um bocadinho do conforto financeiro para me dar então este tempo, para eu poder investir em toda esta jornada de autodescoberta, de desenvolvimento e de expansão. E a verdade é que o Bruno, para quem não conhece, o Bruno é o meu marido e ele na altura também não tinha grandes rendimentos. E nós tínhamos acabado de fazer uma viagem aos Açores que foi simplesmente épica. E quando nós estávamos a regressar, nós dissemos um para o outro: está na hora de arranjarmos a nossa casa. Porque durante aquele período em que estivemos nos Açores foi assim um desbloquear gigante de ideias, uma conexão entre ambos, estava tudo a acontecer e nós sentimos mesmo a entrar dentro de um vórtice energético de verdadeira expansão, em que simplesmente aconteceu nós estarmos na nossa energia, no nosso espaço, a vivenciar através das nossas escolhas. Então o que é que aconteceu? Nós voltámos da viagem e começámos a ver casas. E num mês, num único mês, nós encontramos aquela que era literalmente a manifestação que nós tínhamos dito em voz alta, porque nós tínhamos acabado de vir dos Açores e nós estávamos a dizer, tipo, era brutal nós termos perto de nós, assim, natureza, sei lá, uma floresta, assim, estas árvores assim verdes, altas. E o requisito que nós tínhamos era permanecer perto da nossa família. Nós não queríamos comprar casa e ficarmos completamente distantes deles. Para nós era algo importante. Então nós encontramos essa casa que tinha acabado de inaugurar
um parque, há poucos meses atrás, e mesmo à frente tínhamos não, temos temos toda uma vista cheia de árvores verdes. Este parque permite-nos passear com a Chiara, hoje em dia passear com o Tiago, que é o nosso filho. E nós estávamos, quando nos disseram o valor da casa, foi assim um preço que nem sequer fazia sentido. E tinha aqui o meu número da sorte, que é o número 22. E eu posso-vos dizer que sempre que eu recordo esta história, eu não vos consigo explicar o que é que aconteceu, mas aconteceu. Eu sinto mesmo que isto vem de tudo aquilo que eu hoje trabalho e trago às minhas clientes. Então, para vos dar aqui mais alguns detalhes, nesse mesmo mês nós encontramos a casa, que era a perfeita manifestação, a um preço ridículo, assinámos os papéis e tivemos a chave nesse mesmo mês. Foi um movimento super acelerado, uma expansão que não dava para negar, para colocar um travão, porque ela tinha que acontecer. E eu lembro perfeitamente de ter usado as ações desta empresa onde eu ainda estava a trabalhar, o supermercado onde eu estava. Utilizei as ações que tinham vindo a valorizar, porque eu já estava há 5 anos naquela empresa, que foi exatamente o tempo que eu demorei a criar o meu negócio, 5 anos, para quem sabe a história. É engraçado ver como eu às vezes poderia olhar para trás, para esta história do tempo que eu permaneci neste emprego, o quanto eu a autossabotei, mas não, na verdade veio-me servir de uma forma que eu nem poderia imaginar, porque as ações estiveram a valorizar e foi exatamente aquilo que nos permitiu dar uma entrada para a casa. E passado, acho que poucos meses, no mesmo ano, eu despedi-me. Despedi-me, sem qualquer tipo de certeza, aqui com o meu negócio ainda a arrancar, mas exprimo, porque eu senti mesmo que tinha que dar este passo de desbloquear, ir para a vida, até mesmo de desagregar-me aqui deste ambiente que já me tinha servido o suficiente e que neste momento já não cabia mais. Agora eu quero-vos trazer aqui um fast forward, não é? Um avançar aqui na história para o ano passado. Então, o ano passado eu estava grávida do Tiago e eu lembro de estar de 3 meses e eu estava empregada aqui numa outra empresa muito mais alinhada comigo, onde me permitia expandir, ser vista, valorizada e sentia-me mesmo assim uma outra mulher. Mas eu naquele momento em que estava 3 meses, de gestação do Tiago, eu tive de escolher. Ou eu continuava a trabalhar por conta de outrem e agarrar-me a esta falsa segurança, que é totalmente válido para quem a escolhe, ou eu escolhi ir a 200% para o meu negócio. E eu já com outro nível de consciência, outro nível de expansão, já noutro ponto também no meu negócio, eu percebi perfeitamente que a mulher que vivia a sua visão, ela não iria depender do horário, ela não iria abdicar de estar com o filho, ver o filho crescer, para ir trabalhar. E muito honestamente, eu não iria continuar lá durante muito mais tempo, porque o meu negócio já estava a crescer. Mas ainda não ao ponto de ter estabilidade, hum, de não ouvia uma recorrência, mas ainda assim eu fiz a escolha. Eu escolhi realmente desagregar-me aqui desta empresa e posso-vos dizer que foi exatamente nesse momento que tudo desbloqueou. Mesmo no meio desta instabilidade, desta incerteza, hum, as coisas mudaram por completo. Tanto na mulher que eu era e que me vim a tornar, como também em todas as circunstâncias à minha volta, à nossa volta enquanto família. Foi exatamente nesse momento em que eu saí da empresa que lancei um dos produtos que mais mulheres trouxe para o meu mundo, mesmo. E que hoje em dia é o do Calos à Clareza. Então o ano continuou a passar, continuei, a viver esta fase de gravidez, a expandir o meu negócio. E 1 mês e meio depois de ter lançado o do Caos à Clareza, nós começámos a reparar aqui numa necessidade real, que era, quando nós tivéssemos o Tiago, toda a logística com o carro, ir buscar ao hospital, as consultas que todos os meses iriam acontecer. O carro que nós tínhamos, que era um carro mais desportivo, ele não dava de todo para toda esta logística, não só porque o porta-bagagens nem sequer cabia ao carro.
Os bancos só tinha aqueles bancos, não é, que se puxam para a frente e, portanto, era toda assim uma logística que não daria. E nós aí percebemos, nós precisamos de um outro carro. Mas nós na altura não tínhamos poupanças, não tínhamos qualquer estabilidade financeira, nós ainda estávamos aqui a expandir. Nós nunca tivemos um fundo de emergência, mas começámos em voz alta porque ambos somos assim, somos ambiciosos, gostamos de manifestar. Porque a verdade é que por várias vezes já tem vindo a acontecer. E começámos a falar assim do carro que nós queríamos. Eu dizia-lhe, olha, adorava ter um carro híbrido, assim, um carro mais recente, porque nós também já tínhamos tido muito mais experiências com os carros, todos eles que nós tínhamos tido anteriormente, porque estavam sempre com avarias, ou havia sempre alguma questão. Então, houve aqui um mês em que o Bruno tinha sido convidado para ir a um evento no Porto. Nós somos aqui da zona do Seixal. O bilhete foi-nos oferecido e eu fui, ali grávida de, sei lá, 7, 8 meses. E eu lembro que o evento correu super bem, era um evento de marketing e, portanto, eu acabei por também agregar aqui imenso valor, de ter ido, porque trouxe aqui vários conceitos também para o desenvolvimento do meu negócio. E eu lembro-me de estarmos a voltar de comboio e de receber uma chamada totalmente inesperada, não estávamos à espera de nada, a dizerem-nos que, olha, nós temos este carro, é assim, X, Y, Z, está em perfeitas condições, mandaram-nos as imagens, nós vimos tudo, era um carro híbrido, um carro que era recente, ainda naquela vibe assim mais esportiva, e um carro mesmo bonito, tanto por dentro como por fora, parecia ser super confortável. Então nós estávamos no comboio e nós preenchemos os papéis para avaliar se nós iríamos ser credíveis para fazer o crédito para o carro e sem saber sequer como é que nós íamos suportar esta prestação. E no dia seguinte, quando nós já tínhamos chegado, portanto no dia seguinte, nós fomos ver o carro e o carro estava impecável. Impecável! Parecia um carro novo, com vários extras. E nós ficámos tipo assim, os dois a olhar um para o outro do género, incrédulos, não é? Como assim? Como assim isto tipo veio ter connosco? E nós, mesmo sem saber como, nós dissemos que sim. E a verdade é que o resto começou-se a compor. Começaram a vir mais clientes, começaram a vir convites, reconhecimentos e nós começámos a responder a tudo. Mesmo. E foi assim, tem sido uma expansão desde então incrível, mas também porque nos permitimos. E eu gostava muito de vos trazer aqui algo, agora que já estou também num outro ponto, algo assim mais recente, mais deste ano. Eu tive o Tiago em novembro do ano passado e quando eu tive o Tiago eu percebi perfeitamente que eu não podia continuar a ter o meu negócio e a viver da forma como eu estava a liderar, agora tendo um bebê. Então eu precisava realmente de me reestruturar na forma como eu estava a fazer as coisas e como eu estava a suportar as minhas clientes, sem entregar menos, sem diminuir a minha qualidade, muito pelo contrário. Então, nos bastidores, realmente investi aqui numa mentoria que me ia trazer esta estrutura e que trouxe efetivamente, e que eu, inclusive, por ter vivido essa jornada, consigo hoje entregar às minhas clientes. Então, eu este ano, o ano 2026, eu sabia perfeitamente aquilo que me estava a ser pedido através dos meus trânsitos astrológicos. Então, eu já sabia como estava a suportar aqui na criação de toda esta estrutura, mas estava-me a ser pedido algo mais. Eu permitir-me ser vista. Nas meditações que eu fazia, vinha muito a subir a palcos, a falar para mais mulheres, portanto, estava-me a ser realmente pedido e a minha alma estava a desejar essa expansão de chegar a mais mulheres, partilhar a minha verdade de uma forma ainda mais impactante. Então eu comecei, primeiro que tudo, a criar o meu próprio palco, a partilhar mais da minha verdade, seja no meu Instagram. Comecei a criar as Activations classes que eram assim um formato que eu já estava a desejar há imenso tempo, mas que eu nunca me tinha permitido e agora com a estrutura que eu tinha, eu podia inclusive fazer mais, porque eu tinha essa estrutura que me ia suportar, e fazer mais num lugar alinhado, não é? Fazer mais só porque vou fazer mais. Não, eu sabia perfeitamente que era um espaço que me iria permitir dar a conhecer como é que eu trabalho a estas mulheres que estão agora a chegar ao meu mundo.
e que eu continuo a fazer este formato Activation Class toda a primeira sexta-feira do mês às 11. E, portanto, através destas aulas, começaram a chegar, assim, convites surreais. Convites para dar uma aula em mentorias, portanto, a ser eu convidada para dar essas aulas, convites para ir a eventos, um deles vai acontecer em outubro. Portanto, tudo começou assim a acontecer. Mas porquê? Porque eu permiti-me, primeiro que tudo, desconstruir algum tipo de bloqueio que ainda estivesse aqui e que me fizesse sentir que eu não poderia ser vista, olhar para ele, realmente perceber o que é que está aqui a acontecer dentro, sentir. De seguida, eu sabia perfeitamente o que é que eu estou aqui para fazer. Com o conhecimento todo que eu tenho, eu sei para onde é que eu estou a caminhar, o que é que eu vim cá criar. E isso vai alterando ao longo do tempo, no sentido em que aquilo que me vai ser pedido, não é? E é aqui que vêm as meditações e todos os mecanismos que nós podemos ter, por exemplo, através do journaling, às vezes pode ser através da dança, pode ser através dos sonhos. Aquilo que nos chega é realmente um desejo da alma. Um desejo que quer ser materializado. E às vezes a nossa mente chega e faz-nos sentir isto aqui é demasiado grande. Tipo, como é que eu vou fazer isto acontecer? Eu não tenho os recursos, eu não sou esta mulher, eu talvez não seja capaz, eu tenho medo, tenho dúvidas, eu tenho tudo. E portanto eu não vou entrar em movimento. Podemos ficar neste lugar. Ou podemos reconhecer a mulher que nós somos, perceber o que é que pode estar aqui a bloquear e escutar. Realmente desbloquear, permitirmos fazer aqui este unlock, não é? Daquilo que nos está a ser pedido. E eu acho que realmente é aqui que tudo muda, porque quando nós reconhecemos aquilo que nos está a ser pedido e honramos esse desejo, nós, decisão após decisão, dia após dia, nós começamos a entrar em movimento e a tornar-nos nessa mulher. A mulher que está a materializar essa visão no agora. Não é algo que está distante, não é algo que não está ao nosso alcance. Muito pelo contrário. Só depende de nós. No sentido, não é sobre fazer constantemente, mas fazer a nossa parte. Que faz total diferença. Porque muitas das vezes nós também nos agarramos a uma certa visão. Por exemplo, quando foi do carro. Nós podíamos ter procurado e procurado e procurado e ter sentido que, ai não, nós não podemos fazer este crédito porque como é que nós vamos pagar? E agora com o filho? Então vamos primeiro fazer mais dinheiro e depois é que vamos ter o carro. E aí eu podia perder a oportunidade, podíamos acabar por terminar aqui de uma outra maneira, não conseguir fazer esse dinheiro. Inverter aqui não é o sentido das coisas. E a verdade é que a forma como nós criamos esta realidade, quando eu olho para trás, a casa, o carro, o ter-me despedido, os convites que estão a vir, tu consegues perceber isto, certo? De que nunca foi sobre ter as circunstâncias perfeitas. Foi sempre sobre escolher primeiro que tudo ser a mulher que já vive aquilo. Aquilo que me chega na minha visão, aquilo que me chega nos sonhos, aquilo que me chega numa conversa e que vem de uma forma mesmo, um desejo da alma. E foi ao reconhecer toda a minha história, a forma como consecutivamente eu estava a recriar estas minhas visões e materializá-las, eu consegui mapear todos estes passos que eu partilhei neste episódio contigo. E hoje em dia é aquilo que eu chamo de Soul Vision Framework, que é um passo a passo constituído por 4 passos que nos permite, primeiro que tudo, ver os padrões, assumir a nossa essência. É aqui que entram os nossos códigos energéticos. Nós sabemos perfeitamente a mulher que nós somos, todo o nosso potencial, o que é que nós viemos cá fazer. Terceiro passo, desbloquear a visão. Isto passa por não nos agarrarmos ao como, aceitarmos o convite que nos está a ser dado, respeitarmos perfeitamente aquilo que a nossa alma tanto deseja, porque esse desejo foi-nos colocado. Esse desejo é aquilo que nos vai servir a nós e às nossas clientes, ao mundo. E o quarto passo é tornar isso inevitável. Viver de facto sendo essa mulher. Viver a partir dela. Mas antes de eu hoje partilhar convosco que criei este framework, este passo a passo, antes era só isto. Era a minha vivência. Era escolha atrás de escolha, feitas em coerência com a mulher que eu já sentia que era. A mulher que vivia aquela visão. Porque eu sempre soube, eu sempre senti
cá dentro que eu já era esta mulher, mas que de alguma forma ela estava muito distante, estava inacessível. E eu fui chegando perto, cada vez mais perto, ao ponto de me tornar nela. E portanto eu quero terminar aqui este episódio agradecendo imenso por estares aí desse lado a ouvir a minha história. Espero realmente que te expanda a todos os níveis, não só na tua perspectiva, não só na tua mentalidade, mas também a um nível energético, vibracional, um, e que te permita realmente começar a deixar esta parte da lógica mais dependente de todas as circunstâncias à tua volta e começares a trazer este poder para ti. Começares a ser esta protagonista e a ver-te como ela, a reconheceres-te e a viveres sendo a protagonista tanto da tua vida como do teu negócio. E portanto, quero terminar este episódio por te deixar aqui uma pergunta para refletires, para levares contigo, que é aonde é que poderás ainda estar à espera das circunstâncias perfeitas antes de escolheres ser essa mulher? Qual é que é a visão que tens estado a negar constantemente por algum tipo de medo, por achares que não és suficiente, por achares que talvez não seja capaz de segurar esta visão, de suportá-la? Que vai haver aqui algum tipo de sacrifício, porque esta também era uma crença minha. O que é que eu vou ter que sacrificar para ter esta visão? E a verdade é que nós, conforme vamos fazendo esta caminhada, nós percebemos que o sacrifício está realmente em mantermos no mesmo lugar. Perdemos muito mais de nós, da vida, das possibilidades, em manter-nos no mesmo sítio. Exatamente onde nós estamos. Porque a vida pede-nos constantemente expansão, evoluirmos a mulher que nós já somos para outras versões de nós. E perceber isto é respeitar qualquer mudança que nos esteja a ser pedida em diferentes fases da nossa vida. Porque a essência ela será sempre a mesma. Somos nós. Esta é a base. Mas diferentes versões de nós vão estar sempre a nascer. E é ok. É seguro. Para nós, para quem nos rodeia, para o mundo, é-nos pedido que assim o seja. Portanto, mulher, assim termina este episódio. Espero realmente que tenham gostado e que levem convosco estas partilhas, estas aprendizagens e que tornem elas vossas. Porque se foi possível para mim, vos garanto, é possível para vocês. A trabalhar num supermercado sem conhecer sequer quem eu era, o que é que eu gostava de fazer, não sabia perfeitamente nada sobre mim. E hoje sou esta mulher que lidera outras mulheres a trazerem realmente a sua verdade para o mundo. Criarem um verdadeiro legado a partir de quem elas são, sem sacrificarem nada, de uma forma verdadeiramente sustentável para a sua energia. Portanto, é possível. Um beijinho!